Salve, torcida banguense! Voltando ao programa de entrevista do Bangu, tinha um tempo que a gente não fazia, até por conta das lives, né? A gente ocupou o espaço com as lives durante a pandemia. Agora, parece, se Deus quiser, que as coisas vão voltar ao normal, nós vamos poder voltar a praticar o futebol de mesa. Eu, por exemplo, não jogo há 2 anos, há exatos 2 anos que eu coloco um time na mesa. E aí, voltando tudo ao normal, vamos voltar também com um dos nossos tradicionais programas, que é o de entrevista. E o primeiro programa desse ano, eu estou tendo o prazer de receber o meu amigo Humberto Alencar, diretor de regras internacionais da Federação Paulista, atleta do Corinthians, e agora também o novo diretor de subútil da Confederação Brasileira. E aí, Alencar, tudo bom, amigo? Uma boa noite, Coutinho. Boa noite a todos aí que estão assistindo o programa de entrevistas aqui do Bangu. É com prazer que eu participo aqui do programa pela primeira vez. Vamos lá, vamos conversar. Tudo bem aqui. Vamos. Alencar, como é que foi isso, cara? De repente, Alencar, não que eu não acompanhe a sua carreira, que você sabe que eu acompanho de perto, eu sou um grande fã seu, sou um grande fã do Corinthians, mas de repente, Alencar, novo diretor de subútil, como é que foi isso? Pois é. Veja só, a gente estava, assim, ano passado a gente decidiu fazer um torneio, né, reabrir a temporada no início do ano em São Paulo. A gente definiu que o torneio seria no Corinthians e vai a correria para fazer mesa, para fazer o equipamento ficar em ordem e tudo mais. E daí começa o torneio, no sábado à noite o Lages me informa assim de sopetão, né? Eu estava ali acabando arrumando, nós estávamos nos preparando para sair da sala depois do primeiro dia de torneio. Daí o Lages vira para mim e fala: Ó, Alencar, tem uma coisa para te falar aqui. É o seguinte, a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa definiu que vai haver mudanças na modalidade subútil. O Daniel Matos, que é o atual diretor nacional, vai ocupar o cargo da Sul-Americana. Você vai ocupar o cargo de diretor nacional, e aí eu quase caí de sentado, porque eu não esperava por isso, né? Eu mal pude exercer ainda o cargo como eu gostaria, no caso da Federação Paulista, né? Picotou. Deu uma picotada. Aham. E então, aí. Deu uma picotada quando você estava falando da transição. Tá. Então, o que acontece é que o Lages veio e me comunicou, né, dizendo que o Daniel iria assumir a Sul-Americana e que eu seria o novo diretor nacional. Então, para mim, isso eu caí sentado ali, eu não esperava por isso, né? Porque, embora eu esteja aí há 2 anos, né? Janeiro de 20, janeiro 21, 1 ano, 2 anos no cargo de diretor de regras internacionais em São Paulo, não teve competição, né? Então eu sequer coloquei em prática aquilo que eu tinha pensado aqui para o estado de São Paulo. E foi com bastante surpresa. Foi. Nós fizemos um torneio em março de 2020, né? Dia 8 de março de 2020, na cidade de São José do Rio Preto. E depois disso, pronto, acabou. A pandemia simplesmente paralisou todas as atividades aqui em São Paulo dos clubes e, consequentemente, também da CBFM, né? Aí agora, com essa, eu não diria uma reabertura, mas com essa flexibilização durante a pandemia, porque a pandemia a gente sabe que ainda não acabou, tem muita gente. Voltou? Voltou. Não. Descongelou, voltou. Descongelou. Então, com essa flexibilização que os governos começaram a impor, a permitir que as pessoas pudessem fazer atividades em vários lugares fechados, a gente resolveu fazer um torneio, porque iria juntar
uma situação interessante também. O Lages, que hoje mora em Portugal, viria para o Brasil. Então, pô, vamos pegar o nosso vice-presidente de regras internacionais, vamos botar para jogar, né? Vamos fazer um torneio que ele possa participar também. Então, fizemos 2 torneios em São Paulo, aqui no Corinthians, com muito sucesso, porque foram 18 inscritos. Infelizmente, a gente teve 2 WOs no sábado e 2 no domingo, mas tivemos uma situação excelente. E para mim isso foi uma surpresa, e até, assim, o que eu imaginava, né, que a gente poderia vir a fazer durante o ano, vou ter de repensar, né, porque agora o cargo exige outro approach, outra situação, outro modo de lidar com as coisas, né, Coutinho? Uhum. Foi legal, teve um público muito bacana, daqui a pouco a gente já fala desse evento, e que pra gente que está no Subútil há bastante tempo, é realmente, assim, animador, porque a modalidade, tu sabe que ela teve um começo muito bom, depois ela caiu, com a quantidade de jogadores foi caindo bastante, e agora ela parece que ela está de novo voltando a crescer. E o que você acha? Que se deu esse alto, baixo, olha, e agora subindo de novo? Cara, é interessante, mas isso a gente vê em várias situações, né, Coutinho? Por exemplo, quando pega o comércio, inaugura uma lanchonete da moda, a lanchonete enche, lota, daqui a 8 meses, né, é a novidade. Uma fábrica que faz um produto de destaque, ou enfim, existem situações em que as pessoas acabam se aproximando porque é novidade. Então é o que você disse, curiosidade vai fazer isso. Então eu atribuo a isso mesmo, a diminuição do número de praticantes, a uma certa a pessoa foi lá, praticou, e também tem uma coisa interessante, né? Os nossos calendários, né? Eu acho que quando você tem competições um pouco menos espaçadas, você acaba dando força para as pessoas, dando motivação às pessoas de competirem, né? Agora, quando você tem poucas competições, eu competi agora, eu só vou competir de novo em novembro. Aí você fala, puxa, não vai ter nenhum campeonato, você fica naquela aí. Muito provavelmente essas pessoas tenham... Voltou? Mesmo com o cabo de internet, as nossas conexões aqui são maravilhosas. Voltou. Então, mesmo com o cabo internet ligado aqui, com a conexão maravilhosa, a gente tem uns probleminhas que picotam ainda as nossas entrevistas. Mas, enfim, eu acho que é isso. É uma coisa bem ligada à história da novidade. E houve uma evolução agora, não uma evolução, mas um aumento no interesse. Eu acho que é por conta também da situação, né? Eu acho que é por conta da divulgação também, né? Porque houve uma divulgação maior a partir de 2017 para cá, interesse de outros clubes também, tem interesse do pessoal. Eu falo em relação a São Paulo, porque até agora eu estava mais centrado em São Paulo mesmo. Então eu digo, por exemplo, Baixada Santista tem gente com interesse, o interior de São Paulo tem gente com interesse, a região de Botucatu, Bauru, o pessoal está interessado, aqui na capital tem bastante gente interessada. Então eu vejo assim, eu vejo o Subútil como uma modalidade que tende a aumentar o seu número de jogadores e a estabilizar nesse aumento. Em relação ao Brasil, vendo nos últimos meses, nos grupos da CBFM de Subútil, a gente já tem ali interessados em Alagoas, na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então você está vendo que está começando a disseminar. Daqui a pouco tem
pode disseminar mais entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná, pode haver gente de Santa Catarina, do Ceará. Por exemplo, o Giuseppe Spaziano, que é morador de Fortaleza, ele não tem com quem jogar em Fortaleza ainda, porque ainda é uma regra que não tem adeptos lá. Mas ele foi campeão nacional, campeão da Copa do Brasil. Aí você tem um chamativo para o pessoal do Ceará, que é esse cara, o cara foi campeão da Copa do Brasil e mora aqui do lado, vamos lá jogar com ele. Tem material, tem times, então nós vamos a gente vai ver ao longo do ano um aumento no interesse. É até curioso, cara, tem uma coisa muito curiosa que aconteceu nesse campeonato, que foi 2 caras que entraram no Corinthians recentemente. Tá congelando. Opa, alô? Deu certo? Voltou? Voltou. Tô te ouvindo. Agora foi. A tua imagem está congelada, mas eu tô te ouvindo. Ah, tá. Puxa. Mas então, teve 2 caras. Não, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá. Então, 2 caras do Corinthians, 2 jogadores de 12 toques, um de 12 toques e um de dadinho, que se interessaram muito. A partir do final do ano passado, eles mesmos já diziam. E eles foram jogar, sem nunca ter jogado uma partida oficial, nem um treino, eles foram jogar o Aberto Internacional. Congelou? Voltou? Congelou, mas já voltou. Voltou. Então, voltando lá. Tô te ouvindo. Então, mas congelou na hora do que eu falei do pessoal do clube, do Corinthians? Você falou que tinha 2... Isso, então, que tinha 2 jogadores do Corinthians. Tem 2 jogadores do Corinthians que demonstraram muito interesse na modalidade e que foram jogar o Aberto Internacional sem nunca terem sequer treinado. Então, para você ter ideia de como é atraente essa modalidade. Aqui em São Paulo, nós temos um programa com o SESC, que é uma espécie de clínica de futebol de mesa. E a gente vai levar o Subútil, vai levar o Chapas, vai levar o Sector Ball. Em particular o Subútil, falando do Subútil, né? Vamos levar pro SESC para mostrar às pessoas como é a modalidade, para mostrar aos interessados como é a modalidade. Eu estou pensando, inclusive, de realizar campeonato nacional dentro de um dos SESCs aqui de São Paulo, porque são locais bastante receptivos a esse tipo de atividade, né? E muito bem adaptados. Tem restaurantes excelentes, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer aí uma parceria com o SESC, no sentido de levar o Subútil também para essas clínicas, né? Então, eu vejo uma situação de crescimento sustentável. Pronto. Já congelou de novo? Não? Agora mudou? Melhorou? Tá difícil, né? Não, mas não. Deu para entender. É assim mesmo, deve ser o calor, cara. Vocês estão me vendo aqui, toda hora me secando. Tá um calor senegalesco aqui no Rio de Janeiro, vocês não fazem ideia. Pois é, curioso, né? Mas o problema é a conexão aqui, concordo viu? com isso que você falou. Sim, fale. Eu concordo com isso que você falou. E é uma dificuldade, né? Eu lembro quando eu tive a primeira ideia de tentar trazer o Subútil para o Brasil, em meados dos anos 90, que eu fui falar com o pessoal do clube, não era nem o Bangu, ainda não existia, ainda era só a Profume. E aí, quando eu cheguei, os caras, porra, Coutinho, dá peteleco em bonequinho? Então, também tem isso, né? A gente, nas regras internacionais, enfrenta tanto o Chapas, quanto o Sector, quanto o Subútil, enfrenta a questão, o Chapas nem tanto, né? Mas enfrenta a questão do material importado, que a gente conseguiu ir vencendo, tanto no Subútil quanto no Sector Ball. Hoje a gente já... No Sector a gente só não faz a bola, o resto tudo já é feito no Brasil.
O Subbut a gente tem o Rony ajudando pra caramba. E vai quebrando esse paradigma. Tu disse maior divulgação a partir de 2017, foi justamente quando o canal do Bangu entrou no ar. A gente sempre que pode está fazendo o programa de Subbut, está divulgando, não só de Subbut, mas de todas as outras modalidades. Então eu acho que as pessoas vão perdendo a vergonha, vamos dizer assim, vergonha entre aspas. Vão se interessando, eu acho. Pois é, não vira mais uma coisa exótica. É legal, cara. Sim, exatamente. Não é mais exótico, né? Eu lembro quando o Abel ganhou o primeiro Sul-Americano de Chapas, em 2017, tem um canal aqui, não vou citar o nome, um parceiro nosso no Facebook, que esse pessoal ele sempre cobre as nossas atividades. Mas ele nunca fez comentário nenhum. Ele pegava nosso negócio, botava lá. Pegava, botava lá. Sempre ajudou a gente. Aí o Abel foi campeão. O Abel começou no Bangu, né? Conforme todo mundo sabe, ele foi campeão sul-americano em 2017 de Chapas. E aí o Bangu noticiou no site oficial e esse canal, ele fizeram a divulgação. Mas pela primeira e única vez, eles fizeram um comentário. O Bangu foi campeão sul-americano, coisa que o futebol não tem, mas foi campeão sul-americano, de Chapas. Aí escreveram. Mas com tampinha de refri e um monte de interrogação. Cara, nunca escreveram nada. O clube acaba de ganhar um título sul-americano. Aí o clube... com tampinha de refri. Conforme um dia o futebol de mesa, era botão de camisa. Era um botão de camisa. Entendeu? Pô, é assim exatamente. Mesmo. Assim como até o Subbut era. Mas com botão de camisa... exato. Até como o Subbut era um botão de camisa também, né? Também, a gente vai vencendo com a insistência, trabalhando. Isso. E ao longo então, o papel da gente... poucos a gente vai vencendo a resistência. Eu acho que o papel da CBFM, dos seus diretores, é justamente romper essa barreira do exótico. Romper essa barreira... Sim. Não diria tanto de preconceito, porque entre os botonistas acho que não existe um preconceito, mas é do exotismo, né? Fora do futebol de mesa existe sim um distanciamento, como o pessoal olha assim e fala assim, nossa, mas isso é uma brincadeira, isso não é um esporte sério. As pessoas que nunca jogaram, né, nunca tiveram interesse, elas ficam meio assim, mas depois de algum tempo elas começam a verificar e ver o real valor do futebol de mesa, né? Isso é uma coisa interessante. Sim. Então deixa de ser exótico. E inclusive até essa história do peteleco, se você traduzir flick do inglês, é peteleco. E qual é o problema de chamar de peteleco? Não acho nenhum problema, não vai, né? Eu chego lá no clube, vou jogar, aqui não tem nada de, hoje não tem 12 não, é peteleco. Aí o pessoal, vamos lá. E aí todo mundo vai lá na mesa, tira o curvinho de cima, começa a pegar os seus times e jogar. Então, eu acho que é uma coisa assim, é isso, crescimento sustentado, a gente está começando a ter e vamos ter um papel cada vez maior. Esse ano é provável que se realize o Mundial de Roma, né? Vamos ver se a gente consegue levar alguém para lá, né? Sim. Vamos ver se alguém do Brasil consegue deixar, né? Se a Covid deixar, se as condições financeiras permitirem, né? Não é fácil você viajar até Roma. E não é barato, né? Não. Então a gente tem que pensar assim, qual é o que nós vamos fazer no Campeonato Mundial, né? O que nós vamos aprender? A gente vai ter que... Uma coisa que eu acho fundamental sempre, lá, quando alguém vai, é gravar, entrevistar, conversar com os grandes jogadores da modalidade, pedir dicas para eles, né, de treinamento, sempre se preocupando não com o nosso pessoal que já sabe jogar, mas com aquele que um dia no futuro vai vir jogar. Pô, Carlos Flores, como é que você consegue jogar rápido? É uma coisa do... talento, é algo que vem de dentro, é algo que é inexplicável, mas ele pode ter uma dica. Pô, olha, que nem quando você vai dirigir motocicleta, que o pessoal fala assim, você vai passar com o pneu dianteiro onde você está olhando.
Eu falei, nossa, isso é assim mesmo? Então, você vai tocar Né? Você vai tocar a sua peça, a sua figura, a partir da base, ela vai para o lugar que você está olhando. Pode ser uma dica, estou falando isso de orelhada, não é assim, mas eu quero ver, era bom a gente ver os estrangeiros falando sobre isso, falando para a gente, né? E promover intercâmbio também, isso é muito importante, né? Eu acho importante também chegar lá e expor o que a gente tem de futebol de mesa. Olha, no Brasil se pratica essa modalidade com uma bolinha quadrada, que é o dadinho. Nossa, quadrado, com a pastilha. A pastilha a gente conhece, o pessoal da Hungria aqui conhece. Então, mas é de um pouco diferente. Essa aqui é uma modalidade um pouco diferente. Tem essa bola também. Isso tudo é uma coisa que eu acho que contribui demais para o futebol de mesa. O intercâmbio e aprender e pegar essas experiências de pessoas muito valiosas, né, para o esporte. É verdade. Lembrando que a gente tem o Mundial de Subúrbio esse ano em Roma, e nós temos também o Mundial de Sector Ball de chapas e de 12 toques, que serão em Buenos Aires. E no Mundial vai ter um Open internacional de subúrbio. Isso. Não é Quer mundial. Dizer, vai ter todo mundo, vai ser o mundial, mas as pessoas não misturem. Isso, perfeito. O Mundial de subúrbio é em Roma. Mas durante o Mundial da ITFC, de chapa, de sector ball de 12 toques, também vai rolar um Open internacional de subúrbio. Isso. Então, todo mundo se prepare para levar os seus times de subúrbio também para disputar um aberto internacional de subúrbio em Buenos Aires, né? Além do sul-americano. Não, o sul-americano ficou pro ano que vem. Vai ser no Chile, Valparaíso. Ah, não, desculpa. O sul-americano não. O Mundial. Eu já estava trocando as bolas aqui. Mas, além do sul-americano em 2023. Mas, enfim, eu acho que é uma situação que, assim, calendário no ano de 2022, como a gente já viu, é bastante apertado, porque a gente tá todo mundo aflito para jogar. Justamente por isso, nós vamos ter poucas competições de regras internacionais. Porque como estava essa represa aí de 2 anos, o calendário esse ano vai ser puxado, e as regras internacionais, como possuem menos praticantes, tiveram que dar uma enxugada nos seus calendários. Mas ano que vem a gente pretende voltar com força total nas 3 modalidades, na regra catalã, na Old Style Button, que está chegando aí também, e voltarmos ao normal. Por falar em futuro, quais são os planos, as perspectivas para esse ano em relação ao subúrbio? Esse ano, eu pretendo ver com a federação, com o próprio Estado de São Paulo, o próprio governo federal, ver qualquer tipo de... Por exemplo, São Paulo tem programas aqui de incentivo ao esporte, que podem ajudar financeiramente atividades esportivas. Isso foi uma lei aprovada na Assembleia já faz algum tempo. Então, a gente pretende ver qual é a viabilidade de obter esses auxílios para que a gente possa, por exemplo, disputar o Mundial, aliás, o Mundial de Roma e o Aberto de Buenos Aires. Levar pelo menos uma equipe que possa fazer uma participação tanto individual quanto por equipes, né, nesses 2 torneios. Eu acho que essa é a preocupação, uma das primeiras preocupações. Outra que é divulgar a modalidade a nível nacional e fazer oficinas de regras em lugares que ainda não tenham essa modalidade, ou ainda não disputem, ou ainda não tenham, mas tem interesse. Por exemplo, Pernambuco, que tem a modalidade, pode sediar um evento que vai reunir alguns estados do Nordeste para divulgar a modalidade. É possível fazer uma oficina no Rio Grande do Sul
divulgar a modalidade para pessoal de Santa Catarina, do interior do estado do Rio Grande do Sul. A intenção é fazer oficinas que divulguem essa modalidade no interior de São Paulo, por exemplo, porque tem muita gente no interior que joga 12 toques, joga um toque, mas tem pode ter também interesse em aderir a novas modalidades e não trocar. Acho que a maior preocupação do pessoal é de perder adeptos, né? Do pessoal que dirige uma regra, uma coisa assim. Isso é uma besteira, e, na verdade, pois não existe isso. Eu, por exemplo, não deixei de jogar 12 toques, não vou deixar de jogar 12 toques. Sim. Inclusive, nesse sábado tem o treinamento que eu tô puxando pro pessoal, porque no outro fim de semana vai ter evento oficial da federação. Então, não existe isso, gente. O que existe é assim, aquele cara que vem de vez em quando, ele pode ser atraído e vir sempre. Pensem nisso. O cara que vem jogar assim, ele vem uma vez por mês, ele desistiu, ele não quer mais. Então, chama de novo, mostra a ele essas modalidades novas, vamos ver se ele não volta. E aí é mais uma pessoa a integrar os quadros do clube, da federação local e da Confederação Brasileira. É mais uma pessoa que vai contribuir para o seu clube, né? Tudo isso agrega. Eu não vejo nenhuma modalidade como desagregadora, né? O seu clube oferecer, sim, quanto mais modalidades um clube oferecer, maiores chances ele tem de trazer alguém, de alguém vir e ficar. Sim. A Confederação Brasileira tem 7 modalidades oficiais. Pô, se o seu clube só tem uma, o cara chegou ali, olhou, não gostei. Ele veio as costas e vai embora. Mas, pô, em 7 é capaz de uma, pelo menos, capaz de ele gostar. Isso. E ele falar assim, eu vou me filiar para vocês. Então tá aqui, tá tudo aqui, o material é isso, tá pronto. Ótimo, mais um. Aí, outra coisa que eu pensei a partir desse fim de semana, né? Por exemplo, vamos ver se a gente consegue. Pô, o Ceará tem um campeão nacional de uma modalidade, que é o Giuseppe. É um dos maiores títulos. O Ceará tem um morador. O Ceará tem um morador campeão nacional. Porque o campeonato nacional ele está para o Rio de Janeiro. Pelo Aliados. Pelo Rio de Janeiro. Isso, o Clube dos Aliados. Aliás, foi brilhante, né? O próprio. O que eu estou tentando chamar a atenção é o seguinte: pode ser que tenha um clube de 12 toques aqui em São Paulo que tenha um jogador do interior. Mas o campeão paulista mora no interior. Então a cidade utiliza isso, entendeu? Aqui em São Paulo acontece muito isso. Pô, fulano de tal foi campeão pelo Palmeiras no ano tal. O Quinho foi campeão mundial pelo Palmeiras, desfilou em carro aberto em Socorro, porque era um cidadão de Socorro. Entendeu? Então, voltou. Então eu acho assim, a modalidade tem um campeão nacional que jogou pelo Rio de Janeiro, mas ele é morador. E aí, melhorou? Melhorou? Morador do Ceará, sim. Então, a modalidade tem. No Ceará, a modalidade tem um cara que mora e é campeão nacional. Ele foi campeão pelo Clube dos Aliados no Rio de Janeiro, que trouxe uma equipe excelente e só foi campeão porque teve... Sim, fale. Não, eu quero dizer o seguinte, ele teve que vir jogar pelo Rio de Janeiro, por quê? Porque não tem ninguém para jogar com ele no Ceará. Isso, exatamente. Então, de repente, isso servir de estímulo. Para o pessoal. Ele pode até continuar jogando pelo Aliados durante 20 anos. Sim, né? Não tem problema nenhum. Mas se ele estimular que 8 pessoas passem a jogar e daqui a pouco surja... atraia mais pessoas... Isso, e aí surja lá 2 ou 3 no Ceará, 2 ou 3 no Ferroviário, 2 ou 3 no Fortaleza, tá bom, tá ótimo. Ele já vai ser uma contribuição enorme, né?
por exemplo... Que surja um em cada clube, eles já podem se juntar e fazer um quadrangular, um estadual. Exato. Entendeu? Então eu acho assim, estimular, o que eu quero é estimular a prática da modalidade no Brasil. Assim, nós temos gente de Minas Gerais no grupo oficial da Confederação. Essas pessoas estão lá e estão distantes. Precisa juntar esse pessoal, precisa colocar esse pessoal para jogar, para que eles possam enfim, participar da vida do futebol de mesa oficial, né? Então, aqui em São Paulo tem N pessoas interessadas, mas que carecem ainda de campo e tudo mais. Então, o que eu vejo assim é procurar ver quais são os estados que têm mais interesse e começar a fazer, assim, possibilitar que eles possam disputar campeonatos, que eles possam criar torneios próprios, fazer intercâmbio. Então, acho que é uma situação que vai trazer novos jogadores para a modalidade, mas vai também trazer pessoas que já jogaram futebol de mesa no passado de volta à atividade. Eu acredito muito nisso. Uhum. Verdade. Gente, está um calor insuportável no Rio, vocês não têm ideia de como eu estou suando também. Aqui. Mas eu quero te perguntar mais coisa ainda, não quero terminar já não, porque eu quero saber, brasileiro, dentro desses planos aí, brasileiro em São Paulo também, né, dividindo o final de semana com chapas. Sim, num domingo vamos ter que fazer o brasileiro por equipes e o brasileiro individual, e aí eu já começo a antever um problema, né, Coutinho, porque se de repente vier, assim, 22 pessoas com 5 equipes, aí nós vamos ter problemas, né, por causa do tempo. Então vamos ter que estudar como é que a gente vai fazer. Como eu sempre comento, a gente está tentando manter, por tudo isso que você falou, é longe, é isso, é aquilo, a gente está tentando manter os chapas e o subútil juntos no mesmo final de semana para facilitar o deslocamento de todo mundo, mas a gente espera que todas as modalidades cresçam. O que a gente espera é que elas cresçam. Cada uma, né? E cada uma tem a sua... Sim, vai chegar um dia em que não vai ser mais possível mantê-las juntas. Elas vão ter que se separar, cada uma no seu final de semana. Como a gente tentou, nós tentamos juntar o Sector Ball e o Subútil, eles eram separados. Por 2 anos nós tentamos juntá-los. Para conseguir juntar, nós tivemos que acabar com o brasileiro de duplas no Sector Ball e acabar com a Copa do Brasil no Subútil, que é para sobrar tempo. E mesmo assim não deu para continuar, porque o Sector experimentou um crescimento muito grande, o Sector não cabe mais em um dia. A gente precisa de 2 de qualquer jeito. Exatamente. Eu até penso... É uma coisa que a gente precisa ver também para o futuro. Isso. Eu até penso por questões logísticas, né? Eu até penso no futuro de realizar um torneio quando houver a possibilidade em um grande fim de semana, em um final de semana prolongado. Isso, dependendo do final de semana prolongado... Como que a gente está tendo hoje no Rio? Isso. A gente pode ter até mais de uma modalidade, até 3 modalidades. A gente pode estudar uma situação dessas. Não e aí facilitaria imensamente, né? Porque isso aí só dá limitando as vagas. Isso, exatamente. Vamos ter que fazer isso. Vamos ter que criar um ranking. Isso. Aí vai ser 32 num, 28 no outro, 34 no outro, e aí você não tem nem... Então, aí você não tem... Aí você chega numa situação que também você não vai ter tempo. Nem tendo um fim de semana prolongado, você vai ter tempo. Exatamente. O Sector Ball, por exemplo, a gente limita aí em 24. Esse ano eu vou aumentar. Eu já vou liberar o Sector Ball para 32. Isso. Por quê? Porque no último brasileiro, que foi aqui no Rio, a gente manteve a limitação em 24, mas
dava para ter Muita feito gente com queria. folga por 32. Sim, Mais 8 pessoas ficaram de fora, mas a gente estava limitado, porque no espaço que nós usamos, nós fizemos na Portuguesa, só cabiam 6 mesas. A gente não sim, tinha espaço para colocar para 8 mais. mesas. Então não pudemos Sim, aumentar o campeonato. sim, sim. Então é exatamente isso. O horário, a quantidade de mesas, o horário, isso limita a gente. Mas Sim, tem uma hora que você precisa deixar crescer. Em São sim, Paulo, o brasileiro de Sector Ball também vai ser em São Paulo. A minha ideia esse ano é já liberar para 32. A gente liberar o sim, Sector para 32, para não haver o represamento que teve no último aqui no Rio, que foi com sim. 24 e tinha mais gente querendo jogar. E esse E o represamento é problema ruim. de se fazer o problema de fazer esses campeonatos com as regras todas juntas é exatamente isso. Se a gente Isso. não botar um limite, não tem como. Não Não tem, tem, não não tem tem como como. encaixar. Exatamente. Por Eu acho outro que o que lado, se a gente coloca acontece. o limite, fica a gente querendo jogar de fora. Sim, A gente exatamente. fica entre a cruz e a A cruz e caldeirinha, a cara. codeirinha. A gente precisa ter um ranking nacional, né? O Sector Eu Ball digo tem isso ranking. no. Então, no Subútil, a gente estava até comentando sobre isso antes do torneio desse fim de semana. Para você ter uma base, né? Por exemplo, vamos fazer uma Copa do Brasil, vamos fazer com quantos? 16. E aí você vai ter um ranking nacional que vai poder. A gente, eu Aquele penso, negócio, inclusive, 16, até 2 anos atrás, 16 seria um número suficiente no subútil. Hoje eu isso, já acho que 16 é pouco. isso. Então, Já pode tem ser que ter mais vaga. 16, daqui a pouco vai ser 24, daqui a pouco vai ser 32, né? Então, Sim. às vezes, você precisa ver qual é. E assim, tem muito, por exemplo, nesse fim de semana, nós tivemos um torneio em São Paulo, vamos ter o Campeonato Brasileiro em São Paulo e o campeonato de 12 toques em São Paulo, de dadinho em São Paulo. São Se Paulo alguém cedia 4 campeonatos esse ano. só não vai Um, sediar o dois, campeonato de 3 três, não, toques. 5. 5 Só não vai campeonatos. São sediar Paulo cedia Chape, Subútil, Dadinho, 12 toques e Sector Ball. Só não vai isso. sediar 3 toques e 1 toque. E um toque. 3 toques era previsto para ser esse ano. Foi modificado. Era previsto Sim. ser aqui. É previsto ser aqui. Mas enfim, no caso do ranking, ele pode ser usado no futuro para fazer uma competição que vai para limitar o número de pessoas, como é feito no brasileiro de 12 toques, no dadinho, enfim. Sim. O ranking vai ser usado para isso, inclusive pode ser usado também para eventos como Mundial, Sul-Americano, porque muitas vezes a pessoa não joga nenhum campeonato nacional do subútil. Aí quando chega no Sul-Americano, não tem um ou dois só na equipe. Aí o cara vai lá e o cara do 12 joga aqui com a gente. Quer dizer, eu acho que isso vai acabar. Daqui a pouco já vai ter que ter uma coisa assim, ó. Só vai pro Sul-Americano 8 pessoas, né? Que estão no ranking nacional. E Teoricamente é assim. Então, Teoricamente é assim. mas vai ter que ter um ranking, vamos ter que ver e a viabilidade disso. Pois é. Na verdade tem aquela história do tempo, o dinheiro, pois né? Tempo, o primeiro dinheiro. o primeiro do ranking não tem dinheiro para pagar a viagem. Infelizmente é a situação de 90% dos botonistas. Não tem jeito. Tem que ver todas essas questões, porque eu acho que a realização de vários eventos num local só, em várias datas ao longo do ano, inviabiliza muitas delas. Justamente porque você vai ter que vir a São Paulo e volta. Aí vem a São Paulo e volta. Por exemplo, o que acontece? No seu caso, você joga chapas e sector ball. Aí você vai ter que vir para o campeonato de chapas. Eventualmente, e aí, um mês depois, eventualmente, se você conseguir. Exato, eu não falei do subútil porque você estava falando que, infelizmente, a coluna não estava deixando, né? Agora, se você tomar. Físicas, como todo mundo tomar umas pancadas aí na coluna, quem sabe você volte. Mas o fator limitante é esse: é a quantidade de viagens que você tem que fazer.
E às vezes isso pesa no bolso. Então, isso também contribui para a modalidade não ter aquele destaque que deveria ter, né? A pandemia atrapalhou a gente em todos os sentidos, atrapalhou a gente, Foi. atrapalhou a humanidade, atrapalhou todo mundo. Mas uma das coisas que nós faríamos, e nós vamos fazer, até porque isso é uma determinação da ITFC, é criar mais um Open internacional. Os Opens, eles são uma maneira muito legal, como o Open que teve agora em São Paulo, de justamente dar rodagem desse pessoal poder jogar. Isso, entendeu? exatamente. Quando tu faz um Open, por exemplo, um Open internacional no Recife, o pessoal do Nordeste, que vai ter uma dificuldade maior para viajar, vai ter uma competição para eles jogarem, para eles poderem jogar. Entendeu? Mesmo, vamos fazer um Open em Porto Alegre. Pô, pro Giuseppe que vem de Fortaleza, talvez seja difícil despencar para Porto Alegre. Mas a galera ali do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, então vai ter facilidade, exatamente. Ano que vem, temos um calendário um pouquinho mais cheio. Inclusive esse Open Internacional, o Brasil International Open, a ITFC, a International Table Football Confederation, determinou a criação dessa competição em todas as suas modalidades internacionais. Quer dizer, esse Open ele vai existir no Chapas, no Sector Ball e no 12 Toques. Sim. O 12 Toques vai ganhar um Open Internacional. É uma determinação, é um pedido da Confederação, da Federação Internacional. Que é justamente para dar rodagem. Aí você já tem uma data para a Taça do Brasil, uma data para o Campeonato Brasileiro e uma data para o Open ou vários Opens. Tem o Open Internacional do Brasil, mas você pode ter um Open Internacional de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Porto Alegre. Entendeu? E isso é mais possibilidade do pessoal ter intercâmbio e do pessoal poder jogar. Entendeu? Perfeito. Eu acho, espero, né? Se Deus quiser, Papai do Céu ajudar a gente, que a gente consiga, a partir do ano que vem, retomar as nossas atividades. Vamos voltar, se não houver nenhum lockdown. Esse ano mesmo, né? Mesa volta à atividade, com segurança, com máscara, com comprovante de vacinação. Inclusive, teve esse evento agora. Vamos falar desse evento agora, desse final de semana em São Paulo. Teve participantes, coisa e tal, e essa questão da preocupação olha com a só, segurança. Previsto inicialmente para 16 pessoas. Aí teve esse interesse súbito aí de dois novos jogadores do Corinthians, né? Novos em relação ao Subútil. Eles já são jogadores antigos de 12 e dadinho, e eles ficaram apaixonados pela modalidade e resolveram participar. E aí o que aconteceu na cidade de São Paulo? Houve o prefeito determinou que todo evento que envolvesse todo evento esportivo, todo evento que envolvesse ambiente fechado em São Paulo deveria ter, para você entrar, você deveria ter a vacinação completa. Então foi pedido pelo Corinthians, para o Corinthians não infringir as regras, foi pedido na entrada do clube que as pessoas exibissem sua carteira com a vacinação completa. Todo mundo jogou, todo mundo esteve presente, todo mundo pôde participar, não houve nenhum impedimento, foi algo que, assim, e também a sala da gente é uma sala que tem é um pouco limitante, no sentido de que se ela ficar fechada, ela não tem ventilação, ela tem um ar-condicionado, então o ar-condicionado trabalha muito, então a gente nesse caso não poderia usar o ar-condicionado. E aí o que a gente fazia? Deixava a sala com as portas abertas, portas grandes. Então, nesse sentido do sanitário, tudo foi seguido à risca. Já álcool gel, máscaras, todo mundo utilizou a máscara o tempo todo. Aqui eu deixo um elogio a todos os atletas que foram compreensivos e utilizaram a máscara o tempo todo no local devido, né? Então não tinha ninguém com máscara deixando o nariz à mostra, mas enfim. Eu acho que
A competição teve um nível muito bom. Se você pensar em 2 anos de inatividade, eu, por exemplo, senti muito a inatividade. Eu claramente achei que eu jogava melhor, mas como eu não treinei, eu não tinha como desenvolver aquilo que eu tinha aprendido. Mas eu vi muita possibilidade, muita gente jogando muito bem e jogos de bom nível. Os jogos foram de bom nível. Teve jogo ali que eu vi e assim, pelo modo de jogar, eu achei até que as pessoas têm muita condição de jogar na Europa, por exemplo. Mas puxa, o nosso Subútil é muito inferior. Não acho, não acho. Acho que é uma questão de tempo para a gente ter pessoas muito competitivas nessa modalidade e Concordo. A federação deu todo apoio, o Corinthians deu todo apoio, nós não tivemos problemas, a premiação foi feita pela federação, foi excelente. Então, assim, é um campeonato de alto nível, Coutinho. Não teve algo que eu pudesse dizer assim, pô, não, a gente falhou, assim, pô, Daniel e Jefferson ali na transmissão. Foi um torneio de altíssimo nível. Eu não vejo. Uma única coisa que foi interessante que um dos caras que se interessam pelo Subútil, que não estava lá, e ele estava vendo pelo canal do Mundo Botanista, ele observou o seguinte: pô, quando vocês estão jogando e tem a câmera zenital, que é aquela de cima que vê o jogo para baixo, teve jogo que eu não conseguia ver direito, porque as bases eram iguais em cores. Aí, na regra do Subútil, tá determinado que quando as bases são iguais, um dos jogadores, por sorteio, tem que trocar de bases. Então, normal, isso aí acontece no 1 toque, no 12. Acho que ninguém pode jogar eu com o time branco, ou você com o time branco. Mas tem uma situação interessante, o contraste. Você joga com um time a base, ela geralmente é bicolor. Tem uma parte externa branca e uma parte interna preta. Aí o outro está jogando com uma base branca com a parte interna azul. Dá uma definição, você consegue visualizar. Mas na câmera de televisão, as duas bases na câmera de cima não escuras, dá. você não vai conseguir. Então ele teve dificuldade. E aí ele tava falando, pô, sensacional, gostei demais, só que teve esse senão, porque às vezes eu ficava olhando e me confundia, me perdia. Mas de resto, assim... Mas aí, cara, a gente tem que lembrar também que nem todos os nossos jogadores têm ainda o poder aquisitivo dos europeus para ter time. Muitos jogadores só têm um time, né? Exato. Isso é uma questão de tempo, exato. Olha, eu não posso jogar com esse time de base branca contra você, eu vou pegar o meu de base vermelha, que é a mesma base, tudo igual. Então, assim, é claro, a gente tem esse tipo de compreensão, mas é interessante que uma pessoa fora do Subútil, que jogou 15 minutos uma vez, tenha tido essa percepção e achou uma maravilha, achou a transmissão maravilhosa, achou o campeonato excelente. Foi um campeonato de alto nível mesmo. Básica, né? Sim. Uma vez eu tive essa mesma conversa com outro amigo nosso, que você vê que antigamente, no futebol, você tinha um time de camisa vermelha, o outro de camisa preta, mas os dois tinham short branco e não tinha problema nenhum. E a gente não confundia. Hoje em dia, a FIFA não permite mais. Isso. Camisa, calção e meião tem que ser de cores diferentes. Exato. Você vê esportes americanos, por exemplo, o futebol americano. Você vê que tem sempre um time de camisa branca. Isso. O time da casa joga de camisa dele e o outro time é branco. Sempre é branco. Não interessa se a sua cor é vermelha e preta. Isso. Ou cinza no caso do beisebol. Tem sempre uma cor diferente para evitar esse tipo de confusão. Embora não exista mais TV preta e branca, mas essa regra ela foi criada na época da televisão preta e branca para diferenciar os times na transmissão. Isso. E a observação desse amigo, muito pertinente. A gente precisa disso, né? Do pessoal dando esse estoque. Entendeu? O trabalho que o Jefferson e o Daniel fazem de transmissão. O Daniel transmitiu um campeonato brasileiro de sector ball, o Horácio da Portuguesa ganhou.
foi sensacional, cara, repercutiu pra caramba. A gente precisa disso. Então, nós também precisamos nos adequar às necessidades que uma transmissão exige. Nós Isso. próprios precisamos começar a nos Isso. adequarmos. Os próprios atletas, né, no sentido de evitar palavrão, evitar saber a regra, como, a né? regra não permita, né? Não, a regra mas a regra fala, então, mas às vezes escapa, né? Então, assim, tem que ter essas preocupações. Por isso, quem já viu vídeos meus jogando, tem muito vídeo meu no canal do Bangu. Você pode ter observado que quando eu faço um gol, eu imediatamente viro de costa para o adversário. Eu sempre comemoro. Normalmente eu só falo o nome do meu jogador, mas eu comemoro de costa para o meu adversário, que é para não correr nenhuma má interpretação de que tenha gritado para ele, coisa e tal. E às vezes ele escapa. Quem viu o vídeo de quando eu fui campeão sul-americano de chapas, estava na disputa de pênalti, aí o rapaz perdeu o pênalti dele, eu tinha feito o meu, já estava no alternado, e ele perdeu, e aquilo ali me deu o título. Quando ele perdeu, quem viu o vídeo, via que eu viro, saio da mesa de costa, vou comemorar lá longe de costa para ele, mas escapa na gravação PQP alto pra caramba, mas escapa mesmo. Olha, tem coisas que a gente... Por mais que você se policie, às vezes não tem jeito, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com tudo isso. E esse torneio, o fato de, por exemplo, o Papa veio do Pernambuco, ele nunca tinha jogado uma partida oficial e jogou muito bem. Você olha ele jogando e você fala, cara, você já jogou? Não, eu só jogo com meu filho aqui, brinquei com outro fulano. Quer dizer, a gente, ele vendo os vídeos, ele lendo a regra, ele consegue aprender, e ali ele teve uma dose de experiência que ele vai levar agora para Pernambuco e vai ter lá N pessoas interessadas na modalidade que vão aprender com ele. Ele vai disseminar isso por lá. Vai levar história para contar. Agora ele vai chegar lá, vai contar a história de São Paulo. Exato. E isso atrai interesse da galera. Isso. Esse campeonato foi muito bom por causa disso, porque nos trouxe de volta a convivência, principalmente isso, da história de você sentar, almoçar, conversar, falar a resenha do jogo. Porra, isso é sensacional, 2 anos cara. Sem jogar, porra. Isso faz falta, né? Faz uma falta que a gente sente muito. Mas é uma coisa assim muito... E fechando, quem foram os campeões? Então, vamos lá. No sábado a gente fez a Copa do Brasil. Então, no sábado, Copa do Brasil, o Giuseppe foi campeão vencendo... Ai, meu Deus, agora me faltou aqui, eu vou dar uma olhada aqui. Foi o Abel, isso. E o Vasco foi o campeão do torneio por equipes. Tivemos, infelizmente, somente 3 equipes, porque tinha muita gente viajando no Corinthians. Os outros 2 meninos que participaram no outro dia não puderam jogar no sábado. Então, se tivesse esses 2 lá, eu e esses 2, mais o Benítez, que joga conosco, a gente poderia ter feito uma equipe. Então o Vasco foi campeão, venceu o Maria Zélia e venceu o Aliados no sábado, isso do International Open. Nós não fizemos uma competição por equipes da Copa do Brasil. E no domingo, nós dividimos em 4 grupos. O campeão foi o Marcelo Lages, venceu seu irmão, o Toninho, na final, 2-1. O vice-campeão Toninho, né? O terceiro colocado foi o Daniel e o quarto colocado foi o Igor do Vasco. Então o Vasco fez um pódio perfeito, né? O Vasco ficou nas 4 primeiras posições. E um amplo domínio dos jogadores do Rio de Janeiro. Sim. E um amplo domínio dos atletas do Rio de Janeiro, né? Que eu acho que tem, assim, tem um histórico aí nos últimos anos com mais gente jogando também, né? Não posso estar errado, mas eu tenho a impressão que teve mais atletas jogando nos últimos 6 anos. A gente se esforça muito. A gente
Temos mantido o campeonato do Rio de Janeiro, mesmo com poucas pessoas, a gente não deixa de realizar, a gente se esforça bastante. Enfim. E só lamentar, por exemplo, teve gente que não pôde participar, lamentar a ausência do Rony pelo Londrina, seria a estreia oficial em torneios oficiais do Londrina Esporte Clube, um mais novo filiado aí à Federação Paranaense, a CBFM, a ausência do Jefferson, do Palmeiras, que é um grande campeão da modalidade, a ausência do Peter, do nosso holandês, né? O nosso holandês voador, que não pôde jogar o Aberto Internacional, e o Ronaldo do Maria Zélia também, que também no mesmo dia, no domingo, também não conseguiu vir jogar o Aberto Internacional. Mas jogaram os dois a Copa do Brasil, tanto o Peter quanto o Ronaldo. Então, assim, foi um evento muito, muito positivo. Não tem assim. E animador, né? E animador. Profundamente animador. Etapas. Exatamente. De crescimento da modalidade. Então é isso. Pessoal, conversamos com o meu amigo Humberto Alencar. Alencar, mais uma vez eu quero te dar os parabéns pelo novo cargo. Eu tenho total convicção que você vai fazer um trabalho fantástico, como você faz no Muito obrigado. Como você faz na Federação Paulista. Você sabe que eu sou teu fã de carteirinha. E então, boa sorte, vai dar tudo certo, com certeza. E o canal do Bangu está sempre aí aberto, está à disposição, como sempre esteve, na divulgação da modalidade. Muito bom, Coutinho. Muito obrigado pelo espaço. Muito bom conversar com você, conversar com a turma aí que está assistindo a entrevista, que em breve vai encontrar a gente de novo nas mesas. É uma alegria poder retornar, muito bom poder retornar a jogar, assim, é algo indescritível, é uma sensação muito boa. E daqui para frente vamos fazer o que puder para que a modalidade cresça no Brasil, que a gente, enfim, comece a ter, assim, muita gente jogando, né? Eu tenho fé que vai ser uma das modalidades que vai ter um crescimento muito bom. Eu tô com a mesma perspectiva para todas as regras internacionais. Eu acho que o pessoal, como eu estava falando no começo, o pessoal perdeu um pouco do receio das regras internacionais. Eu acho que isso, ainda mais agora com o Mundial pertinho aqui do lado na Argentina. Eu acho que agora vão começar a experimentar um crescimento maior. Muito obrigado. Com facilidade de acesso a material. Sim, eu que agradeço, cara. A gente agora vai ver noite, nós estamos aqui gravando. Né? Beleza. É isso aí, pessoal. Então é isso. Um grande abraço a todos e vamos nos ver nas mesas. Vamos botar os cabinha para correr, né? Como eu já dizia há muito tempo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Pessoal, conversando com o Alencar, então é isso, olha só. O futebol de mesa está tentando voltar à atividade e o nosso canal também. Então, nesse comecinho de ano, vamos tentar manter aquela programação de um programa a cada 15 dias, variando aí, pode ser um programa de regra, uma entrevista, enfim. Vamos tentar manter. E conforme as competições forem voltando, a gente também espera conseguir trazer o nosso programa de novo à rotina normal de um programa por semana. Se Deus quiser, vai correr tudo certo. Por enquanto, o Bangu ainda continua parado. A gente deve voltar depois do Carnaval. Até porque não tem competições para as nossas modalidades antes disso. Então, o pessoal está estendendo a quarentena mais um pouquinho. Mas depois do Carnaval já começa mais ou menos a voltar um ritmo legal de competição. Aí já tem brasileiros em São Paulo. E a gente vai voltando à atividade, se Deus quiser. Sempre, galera, sempre com proteção. Não se esqueçam. Vacina salva a vida. Use máscara. Exatamente. E evite aglomeração. É isso. Alencar, brigadão, galera. Brigadão aí pela presença. Tamo junto, tamo voltando. Abração, saudações alvirrubras. Tchau, tchau. Valeu, Alencar. Abração, cara. Falou, Fio. Tchau. Um abraço, Coutinho. A gente vai se falando.
O Bangu tem também a sua história, a sua glória, enchendo seus fãs de alegria. De lá pra cá surgiu o Domingos da Guia. Em Bangu seu clube vencia, acerta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do